Olá, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na história de uma das construções romanas mais espetaculares de Portugal, a Ponte de Trajano, em Chaves. É uma estrutura absolutamente magnífica que durante séculos esteve envolta numa aura de mistério e lenda. E o grande mistério começa logo aqui. A lenda diz que esta ponte foi erguida a uma velocidade que era, para a época, quase impossível. Então, como é que os romanos conseguiram fazer isto? Seria algum tipo de magia ou haveria algo mais? É precisamente isto que vamos investigar. Muito bem, vamos a isto. Primeiro que tudo, é preciso ter a noção da grandiosidade desta ponte. Não estamos a falar de uma peça de museu, estamos a falar de uma estrutura que cumpriu, e ainda cumpre, a sua função durante quase 2000 anos. Ela foi construída lá no início do século II, sabem, no pico do Império Romano, sob o imperador Trajano. Fazia parte de uma estrada romana super importante. A sua durabilidade e o seu desenho são, por si só, um testemunho do engenho e do poder dos seus construtores. E é aqui, precisamente, que a história ganha contornos fascinantes. A grandiosidade da ponte era tal que as pessoas começaram a procurar explicações que iam para além do mundo real, entrando quase no reino do mito. Tentem imaginar as populações locais, ao longo de séculos e séculos, olhar para esta estrutura monumental. A pergunta era óbvia. Como é que isto foi feito? E a resposta que encontraram? Bem, foi extraordinária. A construção teria sido tão, mas tão rápida, que só podia ter tido uma ajudinha de outro mundo. Ora, para preencher as lacunas no conhecimento, a imaginação popular fez o seu trabalho. Falava-se de espíritos do rio que deram uma mãozinha, de forças da natureza que foram domadas, ou simplesmente de um conhecimento romano que era tão avançado, tão à frente, que só podia ser descrito como mágico. E esta citação, olhem, resume tudo na perfeição. A lenda não nasceu de ignorância, de todo. Nasceu do puro e simples espanto. Era a única maneira de dar sentido a algo que parecia desafiar a lógica e a capacidade humana daquele tempo. E aqui temos o ponto de viragem. E se a explicação não estiver no sobrenatural? E se estiver num tipo de conhecimento tão sofisticado, tão complexo, que para olhos menos treinados, parecia mesmo magia? Pois é, o segredo, a verdadeira magia por trás de tudo isto, tem um nome. Engenharia. E não uma engenharia qualquer, atenção. Engenharia romana, para ser mais preciso. Uma disciplina que era uma mistura incrível de matemática, física e um conhecimento profundo dos materiais. Portanto, o contraste é este. De um lado, temos o mistério, as forças ocultas. Do outro, temos o quê? Planeamento, método e ciência. A força não era sobrenatural, era a força de arcos bem construídos e de cálculos exatos. É que os romanos não brincavam em serviço, eram autênticos mestres construtores. Não havia cá improvisos. O sucesso deles baseava-se num sistema que podiam replicar e que lhes permitiu construir aquedutos, estradas e, claro, pontes por todo o Império. E com uma eficiência que ainda hoje nos deixa de boca aberta. Então, como é que isto funcionava na prática? Primeiro, tudo começava com a matemática. Cálculos super rigorosos para definir as fundações, a distribuição do peso, tudo. Depois, a jogada de mestre, o uso do arco, que desvia o peso para os pilares. E, finalmente, a escolha meticulosa do granito local, uma pedra que foi feita para durar uma eternidade. E esta é a ideia central. A velocidade e a solidez daquela construção não foram milagres. Foram o resultado de um conhecimento que estava séculos, mesmo séculos, à frente das capacidades de outras culturas. Era, na verdade, tecnologia de ponta para a época. E agora vamos para a última parte para percebermos algo fundamental. Porque é que mesmo com a engenharia a dar uma explicação lógica, a lenda persistiu durante tanto tempo? A resposta diz muito sobre nós, sobre a natureza humana. As razões são bastante claras, se pensarmos bem. A ponte era uma presença constante, esmagadora. A sua sobrevivência às cheias, a guerras, ao passar do tempo, tudo isso parecia por si só um milagre. Para quem já não tinha aquele conhecimento de engenharia, a única explicação que fazia sentido era a que envolvia o fantástico. Este quadro ajuda a arrumar as ideias e resume na perfeição o que vimos. A lenda deixou um legado de mistério, de encanto. A realidade, por outro lado, mostra-nos um legado de inovação técnica. São duas formas de olhar para o mesmo objeto magnífico e cada uma revela algo diferente sobre o tempo em que nasceu. E terminamos com esta reflexão. A Ponte de Trajano não é de certeza um caso único. Quantas outras lendas por esse mundo fora não terão nascido simplesmente para explicar feitos de engenharia que pareciam demasiado avançados para serem humanos? Talvez a verdadeira magia esteja, afinal, na incrível capacidade da mente humana para inovar. Fica a questão no ar.